Olá, meu bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Verdade Dita, esse cantinho onde a gente senta, respira fundo e escuta histórias de vida, daquelas que apertam o peito, aquecem o coração e, às vezes, até arrancam uma lágrima escondida no canto do olho. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, clica aí no botão de inscrever-se. Ativa o sininho para não perder nenhuma história real contada por esta avó que vos fala. E já deixa o seu like neste vídeo, porque isso ajuda a espalhar essas verdades que tanta gente precisa ouvir. Hoje, eu vou abrir meu coração. Vou te contar a história de uma menina chamada Veranice, mas pode me chamar de Dona Vera. Essa história não tem conto de fadas, tem verdade. Tem dor, abandono, superação e muito amor. Senta aqui comigo. Pega seu cafezinho. E vem comigo nessa viagem no tempo. Porque a vida, minha filha, é feita de memórias. E algumas a gente não esquece nunca. Parte 1. Quando eu ainda era só uma menininha. Meu nome é Veranice Alves da Silva, mas pode me chamar de Dona Vera, como todos aqui no povoado costumam fazer. Tenho 76 anos bem vividos. Cabelos brancos como algodão e mãos enrugadas que mais parecem um livro antigo. Desses cheios de histórias que a boca nem sempre dá conta de contar. Quando fecho os olhos, ainda consigo me ver. Menina magricela de pés descalços, correndo pelo terreiro de terra batida, com um vestido remendado que minha irmã mais velha costurava com tanto zelo. Morávamos afastados do centro, num lugar escondido entre o mato e o silêncio, pros lados do Rio das Almas. Nossa casa era de adobe, com 3 cômodos apertados, telhado de telhas velhas que pingava quando chovia, e o chão de terra que virava lama nas águas e poeira no tempo seco. Para chegar até a cidade mais próxima, eram 2 horas a pé por uma estrada de terra vermelha, serpenteando entre morros e matagal. Naquela época, sair de casa era luxo. Raramente íamos à cidade, ou porque não havia motivo, ou porque não havia como. O que não faltava era dificuldade. Lembro bem de uma madrugada fria de junho de 1956. Eu tinha 9 anos e acordei com o rangido da porta se abrindo. Nem precisei abrir os olhos para saber. Mamãe voltava de mais um dos bailes da fazenda grande. Sempre voltava com o cheiro misturado de suor, perfume de lavanda barata e a poeira da estrada. Fingi dormir, como fazia quase todas as vezes. Escutei os passos dela, arrastados, e sua voz cantarolando baixinho. Menina bonita do laço de fita. O que é que você vai fazer? Às vezes eu sentia raiva dela. Daquela mulher que trocava a presença em casa pelos salões e as modas de viola. Mas outras vezes, como naquela madrugada, só sentia um aperto no peito. Uma tristeza funda, dessas que criança pequena não sabe explicar. Mamãe era bonita? Isso ninguém podia negar. Alta, cabelos pretos como asa de graúna e olhos que pareciam guardar um mundo que ninguém nunca ia entender. Quando sorria, e ela sorria muito, apesar da vida dura, iluminava tudo ao redor. Pena que escolhia iluminar os salões, não a nossa cozinha escura. Ao todo, éramos 14 filhos, cada um de um pai diferente. Eu era a última da fila, a caçula. Naquela manhã, minha irmã Josefa, que já tinha 15 anos e vivia com o rosto sério de quem carregava o mundo, me chamou para ajudar no café. Ela era mais mãe do que a própria mamãe. Cozinhava, lavava, costurava e ainda achava tempo para tentar me ensinar as letras que ela mal conhecia. Mamãe trouxe alguma coisa? Perguntei baixinho, acendendo o fogão a lenha com ela. Josefa balançou a cabeça. Só a roupa do corpo.
Como sempre, nosso café era simples. Um mingau ralo de farinha com um pouco de açúcar quando tinha. Às vezes, se meu irmão mais velho conseguia alguma coisa na fazenda onde trabalhava, a gente tinha leite. Era quase um banquete. Nesse dia, as crianças foram acordando uma a uma e se reunindo na cozinha. Ainda éramos 12 em casa. 2 já tinham saído. Pedro, com 5 anos, perguntou como sempre: "Cadê a mãe?" Josefa respondeu do mesmo jeito: "Dormindo. Come devagar. Para durar mais." Depois do café, cada um tinha sua tarefa. Os meninos iam buscar lenha ou cuidar da cerca. As meninas varriam, lavavam roupa, iam ao rio buscar água. Eu e Maria das Dores, minha irmã, 2 anos mais velha, fomos encarregadas da água naquele dia. Pegamos nossos baldes remendados e seguimos pelo caminho estreito até o riacho, cantando baixinho canções que mamãe ensinava nas poucas noites em que ficava em casa. A água do rio era gelada e límpida, cheia de pedrinhas no fundo. Enchíamos os baldes com cuidado, sabendo que cada gota era preciosa. Na volta, Josefa estava animada. Seu Juvenal ia fazer farinhada. A farinhada era um evento. O casal, sem filhos, sempre convidava os vizinhos para ajudar a preparar a farinha de mandioca. E em troca dava um pouco para cada um. Às vezes até torresmo. Nos arrumamos o melhor possível. Josefa dizia que era preciso manter a dignidade, mesmo na pobreza. Chegamos na casa do Juvenal e nos misturamos ao povo. Homens raspando mandioca, mulheres ralando, crianças correndo em volta do tacho. O cheiro da mandioca no fogo fazia minha barriga roncar. Enquanto ralávamos, as mulheres começaram a falar da mamãe. Comentários que cortavam como faca. Zulmira de novo no baile ontem. Toda arrumada. Mulher com tanto filho e só pensa em dançar. Josefa continuava a ralar como se não ouvisse. Maria das Dores abaixou a cabeça. Eu sentia vergonha. Pena era uma palavra que me doía. Mas, no fim do dia, a esposa do seu Juvenal nos chamou num canto e nos deu um pacote de farinha e um pedaço de carne. Josefa agradeceu com poucas palavras. Voltamos para casa com o coração aquecido. Era uma noite especial. Comida na mesa. Até mamãe apareceu mais cedo e ajudou a preparar um bolo de frigideira. Aquela noite, debaixo das estrelas, eu me peguei imaginando como seria viver uma vida normal. Uma vida com mãe e pai, com comida na mesa todo dia, com sapato nos pés. Mas o que eu não sabia era que tudo estava prestes a mudar. E que aquela noite, que parecia quase feliz, seria uma das últimas com mamãe ainda por perto. Parte 2. Minha mãe. Ela me deixou muito cedo. Naquela manhã que veio depois da farinhada, o céu parecia mais cinza do que o costume. Acordei antes do sol, com um aperto no peito que não sabia explicar. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Fiquei deitada na minha esteira de palha, ouvindo o barulho da casa dormindo, os roncos leves dos meus irmãos pequenos, o respirar fundo de Maria das Dores ao meu lado e o silêncio de Josefa, que já devia estar acordada, como sempre. Levantei devagar, tentando não acordar ninguém. Caminhei até a porta da frente e empurrei com cuidado. Lá fora, o orvalho ainda cobria o terreiro e o céu tinha aquele tom entre o azul e o chumbo. Sentei no batente da porta e abracei os joelhos, olhando para o horizonte, sem pensar em nada e pensando em tudo. Não demorou muito para Josefa aparecer na cozinha, acendendo o fogo e colocando a chaleira com o restinho de café que tínhamos.
Me olhou com aquele jeito dela sério, mas cheio de carinho. Acordou cedo, hein, Vera? Disse. Apenas balancei a cabeça. Ela suspirou e pegou a panela. Vamos ver se dá para esquentar um pouco de água, pelo menos. Foi então que escutamos o tropel de um cavalo se aproximando. Estranhei. Ainda era muito cedo para qualquer vizinho aparecer. Josefa enxugou as mãos no avental e foi até a porta. Eu fui atrás. Era seu Joca, o leiteiro. Um homem calado, mas conhecido de todos no povoado. Estava com o rosto fechado e chapéu na mão. Josefa, cadê seu irmão mais velho? Perguntou, com a voz baixa. Ela estranhou. Ainda não voltou da fazenda. Por quê? Ele hesitou, torcendo o chapéu nas mãos. É sobre sua mãe. Naquele momento, senti um frio na espinha. Meus ouvidos uniram e o mundo pareceu parar. Josefa segurou firme o batente da porta. Seu Joca baixou os olhos antes de continuar. Encontraram ela agora há pouco, na curva da estrada do cruzeiro. Caiu do cavalo. Parece que foi à noite, voltando do baile. Bateu a cabeça. Ele engoliu seco ela. Ela não resistiu, minha filha. Josefa ficou paralisada. Eu senti as pernas falharem. Mamãe, morta. Aquela mulher cheia de vida, de gargalhadas altas, de cabelos longos ao vento. Não podia ser. Ela sempre voltava. Sempre. Mesmo quando demorava dias, voltava com seu cheiro de lavanda e seus olhos distantes. Mas agora, não mais. Os irmãos começaram a acordar com o burburinho. Um a um foram chegando na cozinha, sonolentos, até que Pedro, o menor, perguntou com a voz rouca de sono: Cadê a mamãe? Ela já chegou? Josefa fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com voz embargada: Ela não vai voltar, Pedro. O silêncio tomou conta da casa. Um silêncio pesado, doído, como eu nunca tinha sentido antes. Choramos. Todos. Até Josefa, que raramente deixava cair uma lágrima. A notícia se espalhou rápido, como tudo em lugar pequeno. Os mesmos vizinhos que cochichavam sobre mamãe agora chegavam com olhos cheios de pena e mãos estendidas com bolos, mantimentos e palavras vazias. O corpo de mamãe foi velado no armazém do seu Juvenal, o único lugar que cabia tanta gente. Era estranho ver, lá ali, tão quieta. Ela que era movimento, música, riso alto. Vestiram-na com um vestido azul claro que alguém doou. Josefa ajeitou os cabelos dela com cuidado, como quem penteia uma boneca quebrada. Eu fiquei ali, segurando a mão fria dela, tentando lembrar do calor que costumava ter. No enterro, o padre falou sobre misericórdia e descanso eterno. Mas eu só ouvia o som abafado da terra caindo sobre o caixão. Cada pá era como um fim, um corte. Voltamos para casa em silêncio. A ausência dela agora era real, definitiva. Na manhã seguinte, não tinha comida, não tinha mamãe e não tinha mais esperança de que alguém traria algo. Josefa, mesmo de luto, se levantou, olhou para todos nós e disse: Agora somos só nós. Vamos precisar nos virar. Naquele instante, minha irmã virou mãe de verdade. Não porque quis, mas porque não havia mais escolha. E eu entendi, pela primeira vez, o que era ser deixada. De verdade. Parte 3. Tive que ser mãe quando ainda precisava de colo. Depois que mamãe partiu, a casa ficou ainda mais silenciosa, como se até os barulhos do mato lá fora tivessem respeito pela nossa dor. A gente acordava todos os dias mais cedo e dormia mais tarde,
Josefa virou o pilar da nossa sobrevivência, mas eu fui percebendo que não havia mais espaço para ser criança. Com 9 anos, aprendi que fome não espera. Nem choro de bebê, nem fogão vazio. Josefa me entregava as tarefas com a firmeza de quem já era adulta há muito tempo. Buscar lenha, catar sabão de cinza, ajudar a cuidar dos pequenos, varrer a casa e preparar a mesa, mesmo que muitas vezes ela estivesse vazia. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse deixado de ser filha e me tornado a segunda mãe. Maria das Dores ajudava como podia, mas era mais distraída. Já eu queria mostrar para Josefa que podia confiar em mim, que eu também dava conta, que podia ajudar a manter tudo em pé. Um dia, Pedro amanheceu com febre. Josefa já tinha saído para lavar roupa na casa de Dona Corina. Eu fiquei sozinha com os pequenos. Lembro até hoje do medo que senti. O menino ardendo em febre, os outros chorando porque queriam comer e eu sem saber o que fazer primeiro. Peguei uma bacia com água fria, molhei um pano e fui colocando na testa dele, igual Josefa fazia. Depois corri até o fundo do quintal, catei algumas folhas de guaco e fiz um chá bem fraco, do jeito que aprendi observando. A febre baixou depois de algumas horas. E ali, sentada ao lado dele, enquanto abanava com um pedaço de papelão e ouvia os soluços dos irmãos diminuírem, eu entendi. Eu não era mais uma menininha. Eu era o que a situação exigia que eu fosse. À tarde, quando Josefa voltou, viu Pedro já dormindo. Me olhou com um brilho estranho nos olhos, uma mistura de orgulho e tristeza. Você cuidou bem dele, Vera. Mamãe ia ficar contente, disse ela, me passando a mão na cabeça. E aquela frase ficou comigo. Eu precisava ser útil. Era meu jeito de sentir que ainda tinha valor. Naqueles dias, nosso tempo era contado em panelas no fogo e água no balde. Banho completo era só domingo, com sabão feito de gordura guardada. As roupas eram passadas com ferro de carvão quando dava, e eu comecei a costurar os rasgos do meu vestido com linha desfiada de sacos de estopa, porque Josefa não dava conta de tudo. Não demorou para que eu começasse a cuidar de Pedro e dos outros pequenos como se fossem meus filhos. Fazia mingau, penteava o cabelo deles, inventava brincadeiras com pedrinhas e gravetos. À noite, contava histórias inventadas olhando para o teto, enquanto eles se encolhiam do meu lado na esteira fina. No fundo, eu também queria alguém que me cobrisse, que me ninasse, que me chamasse de filha. Mas eu só tinha a mim mesma e meus irmãos. Havia dias em que a tristeza batia forte. Me escondia atrás da casa, perto do pé de mamona, e chorava baixinho, sem fazer barulho, porque criança chorando incomoda. Josefa dizia que chorar não resolvia nada. E talvez ela estivesse certa. Mas às vezes era o único jeito de soltar a dor. Às vezes, sonhava com minha mãe voltando, sorridente, com um pacote de comida e uma boneca de pano, que ela dizia ter costurado para mim. Acordava com o coração disparado, mas logo ouvia o silêncio e via o teto de barro rachado acima de mim. Era só sonho. Uma vez, ouvi Josefa conversando com Dona Corina na beira do rio. Elas não me viram. Josefa dizia: "A Vera, ela tá virando gente grande. Antes da hora. Eu queria tanto que ela pudesse brincar um pouco. Ser só criança, sabe? Mas não dá." Aquilo me doeu e me aqueceu ao mesmo tempo. Doeu saber que ela via minha infância escapando. Mas aqueceu porque percebi que, a pesar de tudo, ela via que eu estava me tornando. Foi nessa época que comecei a rezar antes de dormir. Não com palavras decoradas,
mas com o coração. Pedia força, pedia saúde, pedia pão e pedia principalmente para não perder a esperança. Porque mesmo tão novinha, eu já sabia que sem esperança a gente desiste. E desistir, naquela casa, não era uma opção. Parte 4. Carregava o peso do mundo, mas ninguém via. Os dias passavam devagar, como se o tempo tivesse aprendido a andar com a mesma lentidão das nossas rotinas. A casa, mesmo cheia de gente, parecia vazia de conforto. E eu, cada vez mais, sentia o peso de tudo nos meus ombros pequenos. Josefa continuava sendo nossa guia, nossa força. Mas até ela, por vezes, se calava por mais tempo do que o normal. A gente aprendia a se comunicar com olhares, com suspiros, com o barulho das panelas. Era como se nossas palavras tivessem ficado presas no momento em que mamãe foi embora para sempre. Eu fazia de tudo. Ajudava na cozinha, limpava a casa, cuidava dos menores, costurava roupa remendada e ainda tentava animar Maria das Dores quando ela se recolhia num canto, triste demais para falar. Aprendi a varrer o terreiro antes do sol subir, a preparar fogo com gravetos úmidos e a medir a farinha com precisão para que desse para todos. Tudo isso sem que ninguém precisasse me pedir. Era como se o dever tivesse me escolhido, e não o contrário. Mas por dentro tinha dias que eu queria desaparecer. Não por tristeza profunda, mas por cansaço. Um cansaço que não era só físico, era de alma. Daquele tipo que vai se acumulando silencioso, como pó debaixo do tapete. Lembro de um domingo. Todos estavam ocupados. Josefa lavando roupa no tanque improvisado, os meninos cuidando das galinhas, e eu com um balde cheio de roupa suja nas mãos. Sentei na beira do rio, sem força para continuar. Olhei para minha própria imagem na água. Uma menina magra, cabelo desalinhado, olhos fundos. Ninguém me via. Ninguém via a menina que queria colo, que queria brincar de boneca, que queria só existir sem carregar o mundo. As vizinhas sempre comentavam como eu era ajuizada, prestativa, responsável. Essa menina vai longe, diziam. Mas ninguém perguntava se eu estava bem. Ninguém oferecia um abraço, uma tarde livre, uma chance de ser só criança. E eu comecei a acreditar que meu valor estava só no que eu fazia, e não no que eu era. Quando a gente recebia alguma doação, uma roupa, um pão, um punhado de feijão, eu era sempre a que ficava por último, esperando sobrar. Nunca pedia primeiro, porque achava que não devia. Meu lugar era servir, ajudar, não reclamar. Foi o que aprendi sem ninguém ensinar. Havia uma solidão diferente naquela fase. Não era de estar sozinha fisicamente. Era uma solidão de ser esquecida, de ser vista, só pelo que dava conta. Eu me tornei invisível nas pequenas dores, nas vontades não ditas. Ninguém percebia quando eu engolia o choro, quando eu ficava muito tempo olhando para o céu sem dizer nada, tentando entender o que era a vida. Certa noite, Josefa chegou cansada e me viu lavando os panos de chão. Vera, vai descansar, disse com voz baixa. Eu sorri e continuei esfregando. Descansar não cabia na minha agenda. Naquela hora, a única coisa que me confortava era saber que, pelo menos, eu ainda era útil. Mas até a utilidade pode machucar. Teve um dia em que acordei enjoada, tonta. Quis ficar deitada mais tempo. Mas Pedro me chamou pedindo ajuda com os botões da camisa. Levantei cambaleando, arrumei o menino e fui cuidar do fogão. A fumaça subia grossa e meus olhos ardiam. Senti queimar no fundo da garganta.
Mas aguentei firme. Ninguém podia parar. Nem eu. Dona Corina, que às vezes vinha deixar um pedaço de bolo ou uma dúzia de ovos, notou que eu estava pálida. "Essa menina tá com o rosto amarelado", comentou. Josefa assentiu, mas não havia muito a fazer. Médico era luxo. Remédio, só os de planta e fé. E fé a gente ainda tinha. Numa dessas tardes, me sentei na sombra da mangueira e escrevi meu nome na terra, com um graveto. Vera. Olhei aquela palavra como se fosse uma pessoa. A menina por trás do nome. Ela ainda existia? Ainda sonhava? Ainda acreditava? Em coisas bonitas? A resposta vinha toda vez que Pedro me abraçava depois de eu contar uma história. Ou quando Maria das Dores sorria tímida depois de brincar comigo com bonequinhos feitos de sabugo de milho. Era nesses momentos que eu lembrava. Sim, eu ainda estava ali. Cansada. Invisível às vezes. Mas viva. E com um coração que, apesar de tudo, não endurecia. Naquela época, carreguei o mundo nas costas sem perceber o quanto ele pesava. Só mais tarde, já mulher, entendi que aquilo que fizemos Josefa, eu e tantos outros, não era só sobrevivência. Era um tipo de amor que não grita, mas sustenta. Um amor que, mesmo invisível, segurou nossa família de pé. Parte 5. Guardei tudo isso por décadas. Os anos passaram como passam as estações no sertão. Devagar, mas sem parar. Eu fui crescendo, mudando de corpo e de alma, e aquele monte de lembrança foi ficando guardado num cantinho da minha memória como se eu tivesse fechado uma caixa e jogado a chave fora. Mas a verdade é que nada daquilo saiu de mim. Só ficou escondido. Aos 15, eu já era praticamente dona da casa. Josefa havia se casado e mudado para outro povoado. Lembro que chorei no dia em que ela foi embora. Não de raiva, mas de medo. Medo de não dar conta. Medo de não saber ser tudo que ela era para nós. Ela me abraçou forte na despedida e disse baixinho no meu ouvido: "Você já é mais forte do que pensa. Cuida deles, Vera, e cuida de você também." Mas cuidar de mim era a parte mais difícil. Eu nem sabia mais como se fazia isso. Com ela longe, tudo pesou mais. Pedro já estava maior, mas os pequenos ainda precisavam de tudo. Eu dividia meus dias entre lavar, cozinhar, remendar, buscar água e fazer bicos para conseguir um pouco de farinha ou arroz. Cresci sem espelho, sem pente fino, sem dia de descanso. E dentro de mim, crescia uma solidão que ninguém via. Na juventude, quando as outras moças iam ao baile ou namoravam à beira do rio, eu ficava em casa, cuidando da família. Não porque era proibido, mas porque não sobrava tempo, nem roupa, nem coragem. Nunca achei que alguém pudesse olhar para mim com outros olhos além do de obrigação. Um dia, quando já tinha uns 20 e poucos anos, um rapaz da roça vizinha se aproximou. Era trabalhador, honesto. Se chamava Joaquim. Ele começou a me ajudar com as compras, puxava conversa no caminho da feira, deixava bilhetinhos discretos com flores do campo. Mas eu não sabia lidar com aquilo. Tinha medo. Medo de gostar e depois ser deixada, como minha mãe nos deixou. Demorei muito a confiar. Mas Joaquim era paciente. E foi ele quem me ensinou que carinho também podia ser leve. Que nem toda mão que se aproxima vem para ferir. Com ele, comecei a soltar, pouco a pouco, as correntes invisíveis que me prendiam àquela infância cheia de peso. Nos casamos simples, só com a bênção do padre e bolo feito pelas vizinhas. Construímos uma casinha de pau a pique e, pela primeira vez, eu tive um canto só meu. Mas mesmo ali, em meio a uma nova vida,
Os fantasmas do passado vinham me visitar. Às vezes, no silêncio da noite, eu lembrava do cheiro do mingau ralo, do barulho da lenha queimando, do rosto de Josefa cansado, das mãos miúdas de Pedro me puxando pelo vestido. Chorava escondida. Joaquim fingia não ver, mas me abraçava mais apertado. E esse gesto dizia tudo. Tive meus filhos. 3 ao todo. E jurei para mim mesma que eles nunca sentiriam o que eu senti. Que teriam mãe presente, afeto, colo, história antes de dormir. Criei cada um com o coração cheio de amor e medo. Amor por querer acertar. Medo de repetir erros que nem eram meus. Mas mesmo dando o melhor de mim, às vezes sentia que uma parte minha ainda era aquela menininha que lavava a roupa no rio e sonhava com um pedaço de pão. Nunca contei tudo pros meus filhos. Não por vergonha, mas porque não queria que eles carregassem a dor que não era deles. Até hoje, muitos detalhes ficam guardados só comigo. Só muito tempo depois, já com cabelo branco e netos correndo pela casa, é que comecei a entender o valor de olhar para trás, de abrir aquela caixa de lembranças e encarar o que ficou escondido por tantos anos. Foi aí que comecei a escrever essas palavras. Porque tem coisa que a gente guarda por décadas, mas que, um dia, precisa ser contada. Parte 6. Perdoar não foi fácil, mas precisei. Os anos foram me moldando, talhando minha alma como o vento esculpe as pedras lá no sertão. E com o tempo, fui entendendo que a cura não vem só com o passar dos dias, mas com o que a gente decide fazer com as feridas que carrega. A mágoa pela minha mãe era como uma sombra comprida que me seguia. Às vezes, ela se escondia atrás das tarefas, da maternidade, do carinho do Joaquim, mas bastava uma lembrança, um cheiro, uma música antiga no rádio, e lá estava ela de novo, me lembrando de tudo que eu não tive. Durante muito tempo, eu achei que perdoar era esquecer. E como esquecer? Como apagar a ausência, os vazios, os aniversários sem presença, as noites de choro engolido no travesseiro de palha? Era como tentar fechar os olhos para um sol que nunca se põe. Mas teve um dia que tudo mudou. Foi quando minha filha caçula, Clarinha, chegou em casa dizendo que não queria mais falar com a melhor amiga. Ela me magoou, mãe. Não dá para esquecer o que ela fez. Eu me abaixei até a altura dela. Segurei suas mãos pequenas e, sem pensar, disse: às vezes, o perdão não é para quem nos machucou, meu amor. É pra gente não continuar carregando peso demais no coração. Fiquei em silêncio depois daquilo. Aquela frase não tinha saído da boca, tinha saído do fundo da alma. Era pra ela, sim. Mas era, sobretudo, pra mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei no quintal com uma xícara de chá de capim-cidreira e olhei pro céu estrelado. Lembrei de mamãe. Das vezes que ela cantarolava desafinada enquanto penteava os cabelos, dos pedaços de pão que escondia no avental para dividir entre nós, das poucas vezes em que sorriu para mim com os olhos marejados. Foi ali que entendi. Minha mãe também foi vítima de uma história dura. Também foi menina pobre. Também carregou coisas que nunca contou para ninguém. Talvez ela tenha feito o que conseguiu, do jeito que sabia mesmo que, para nós, tenha parecido abandono. Meu coração se abriu devagar. Não com festa, nem com alívio imediato, mas com uma paz serena, que foi se espalhando aos poucos. Escrevi uma carta para ela, não para entregar, mas para libertar. Escrevi tudo que guardei por anos. A dor, a saudade, a raiva, os pedidos de colo, os porquês que nunca tiveram resposta. E no fim da carta, escrevi: mamãe, eu te perdoo. E me perdoo também.
Depois disso, enterrei a carta aos pés da mangueira que Joaquim tinha plantado no nosso quintal. Chorei. Chorei como criança, mas com um coração de mulher. Foi o choro mais leve da minha vida. A partir daquele dia, comecei a enxergar minha história com outros olhos. Não como uma coleção de sofrimentos, mas como uma travessia. Uma longa travessia onde eu aprendi que perdoar é um ato de coragem. Que perdoar não é esquecer, mas escolher viver sem amarras. Comecei a contar mais da minha história para os meus filhos. Com cuidado, sim, mas sem esconder tanto. Queria que soubessem de onde vieram, que entendessem o valor da empatia, que aprendessem que amar também é compreender o passado dos outros até quando esse passado nos feriu. E assim, com o tempo, fui ficando mais leve. Como se cada memória, cada dor revisitava, perdesse um pouco do peso e ganhasse outro significado. Como se eu estivesse, finalmente, reconstruindo minha própria história com as mãos de agora mãos de avó, calejadas, mas serenas. Porque, minha filha, perdoar não foi fácil, mas foi o que me salvou. Parte 7. Hoje, posso dizer, sobrevivi e floresci. Hoje, olhando para trás, vejo que cada cicatriz que carrego conta uma história de superação. Não foi fácil. Teve dor, teve cansaço, teve solidão, mas também teve amor, aprendizado e coragem. Sobrevivi. E mais do que isso, floresci. Agora, com meus cabelos branquinhos como algodão, mãos cheias de rugas e o coração sereno, sinto que vivi uma vida com propósito. Não virei doutora, nem viajei o mundo, mas criei filhos honestos, formei uma família de bem e fiz da minha dor uma ponte e não uma prisão. Cada vez que uma neta senta no meu colo e me pede uma história, sinto que minha trajetória valeu. Não por heroísmo, mas porque, mesmo diante de tantas quedas, eu escolhi levantar. Eu escolhi amar. Eu escolhi seguir. Plantei árvores. Plantei gente. E também plantei esperança daquelas que nascem mesmo em solo seco, como flor no sertão. Porque esperança, minha filha, não depende das circunstâncias. Depende da gente. Hoje não tenho vergonha das lágrimas. Elas me ensinaram mais do que qualquer livro. Também não guardo rancor. O tempo ensinou que a mágoa só aprisiona quem a carrega. E eu escolhi ser livre. Se eu pudesse dizer algo para aquela menininha descalça que fui um dia, eu diria: aguenta firme, pequena. Vai doer, sim, mas você vai sobreviver. Vai aprender a rir de novo. Vai amar. Vai perdoar. Vai florescer. E florescer, meu bem, é um ato de resistência. Em cada panela vazia que eu encarei, em cada noite sem sono, em cada abraço que eu dei mesmo estando cansada ali, eu floresci. Hoje, minhas mãos fazem crochê, mas também contam histórias. Meus olhos não enxergam mais tão bem, mas sabem reconhecer um coração bom. E minha alma? Ah, minha alma está em paz. Se essa história servir para consolar alguém, para dar força a quem pensa em desistir, então já valeu a pena. Porque eu não vivi tudo isso à toa. Eu vivi para contar. Eu vivi para dizer: dá certo. Pode demorar. Pode doer. Mas dá certo. E mesmo que o mundo insista em ser duro, que a vida traga suas provas, eu continuo aqui como árvore firme em solo batido. Porque a gente é raiz, é tronco, é folha e também é flor. Hoje, posso dizer com a voz tranquila de quem já caminhou muito: sobrevivi e floresci. A vida, meu bem, nem sempre é justa. Às vezes,
Ela machuca cedo demais. Exige da gente forças que nem sabia que tinha. Mas é justamente aí que nascem as maiores lições. A de que ser forte não é não chorar. É seguir em frente mesmo com os olhos molhados. Que perdoar não é esquecer. É libertar o próprio coração. Aprendemos que as dores que carregamos podem nos moldar, mas não nos definem. Que é possível, sim, transformar trauma em ternura, ausência em presença e sofrimento em sabedoria. A história da Dona Vera nos lembra que cada mulher, cada mãe, cada avó carrega um mundo dentro de si. E que mesmo caladas, mesmo invisíveis por um tempo, elas florescem. Porque florir é um ato de coragem. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal Verdade Dita, deixa seu like e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Aqui, a gente não conta histórias perfeitas. A gente conta histórias verdadeiras como a sua, como a minha, como a de tantas de nós.